Maurinho e Pilhado ainda não superaram a ideia de fair play financeiro e Textor mandando no futebol brasileiro? Rizek deu aula e expôs a hipocrisia de quem pede fair play financeiro agora e focou no que realmente importa, os calotes de times como o Corinthians. Isso e muito mais agora, aqui no canal Notícia do Fogão. Mas antes, curta o vídeo, comente, compartilhe o link com pessoas que não conhecem o canal ainda, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no nosso canal Notícia do Fogão, a casa de quem quer se manter bem informado sobre o Glorioso. Eu sou o Rafael e vamos ao vídeo. O que está pegando nessa discussão de fair play financeiro no Brasil? Ontem, a Comissão Nacional de Clubes iniciou um debate para a implementação de medidas de fair play financeiro para 2025. Então, eu estou te perguntando, assim, bem na linguagem coloquial, o que está pegando, Martim, nessa história? Bom, vamos lá. A Comissão Nacional de Clubes todo ano é eleita, né, com representantes de clubes da Série A, B, C e D, para atuarem como interlocutoras dos clubes junto à CBF em questões de calendário, arbitragem, organização do futebol, para ser a voz dos clubes. Se reúnem lá periodicamente. Já existe há quanto tempo? Existe há muitos anos já. Não é o calendário até agora ela fracassou. Não sei se fracassou porque não sei se tentou. Fracassou para o futebol, isso sim, é um fracasso, com certeza. Para os clubes eu não sei nem se tentou. E aí agora, recentemente, com essa janela, voltou a haver discussão sobre gastos exagerados, tem algumas questões, né? O Flamengo, notoriamente, o presidente Rodolfo Landim falou ali num áudio que foi vazado no grupo, foi até reportagem aqui do GE, de outros lugares, sobre os gastos do Botafogo, né? A SAF sem fair play financeiro, tal, investimentos que seriam feitos de fora para dentro, sem que o clube gerasse o dinheiro que sustenta essas contratações todas. Não tem nada de ilegal no que o Botafogo está fazendo. Por exemplo, no caso do Flamengo, o Flamengo arrecada mais de 1 bilhão, Isso. Ele usa 800 milhões de contratação, você fala, o dinheiro do Flamengo veio todo de arrecadação com o futebol. Os cinco times que o Martim acabou de falar, a última frase dele, me parece que é uma frase que tem que ser muito bem exposta, porque às vezes no imaginário das pessoas, em função da declaração do presidente Rodolfo Landim, logo depois da derrota do Flamengo para o Botafogo por 4-1, fica parecendo que há alguma coisa errada. Ele disse aqui agora que o Botafogo faz não tem rigorosamente nenhum impedimento. Discutiu o fair play financeiro, acho que é uma discussão saudável. É uma discussão... Mas é bom esclarecer, porque senão... Claro. E além disso, tem casos que até eu considero mais graves, como, por exemplo, Corinthians e Cuiabá. Isso aí. O presidente do Cuiabá falou abertamente, o Corinthians vem aqui, contrata o Ranieri, leva o jogador, e não paga. Eu tenho que disputar o campeonato Só botando o Botafogo, é outro ponto, né? O Botafogo sem investiu usar jogadores sem receber o dinheiro. 350 milhões de reais em contratação esse ano, aproximadamente, né? Então, assim, o mundo do futebol pergunta, peraí, esse dinheiro o Botafogo gera, esse dinheiro é gerado pelo futebol do Botafogo? É isso que está sendo debatido? Isso está sendo debatido. Lá atrás, faz uns 4, 5 anos, a CBF encomendou ao César Grafietti, economista, que faz relatório de análise de balanço dos clubes todos os anos já há muito tempo, que é muito competente, muito capaz. Já profissional conceituado e respeitado. Ele desenhou um programa de fair play financeiro para a CBF, a pedido da CBF, e já das gestões anteriores da CBF, e esse fair play financeiro nunca saiu do papel. Ficou lá numa gaveta. Dormitando lá numa gaveta da CBF até hoje. O que os clubes voltaram a falar foi, será que a gente tem que discutir isso de novo? Discutiram, assim, de uma maneira etérea, não foi, tem que ter, ano que vem não pode ter, tal, não tá nesse ponto, tá? A gente tem que falar sobre isso, tem. Na próxima reunião vai se avançar um pouco mais no tempo, mas eu acho que é uma longa conversa até ter algum tipo de fair play financeiro no Brasil. O que o Textor alega é que o Botafogo gera receita suficiente para investir 350 milhões em reforços, né? Então, assim, o que o Textor está dizendo é isso. E tem uma pegadinha assim que eu acho muito difícil de ser controlado, que é o seguinte, digamos, vou dar um exemplo fictício, tá? O Coutinho monta um time e ele não quer montar um time comum. Não. E aí eu patrocino o Coutinho. Cara, e aí eu coloco um patrocínio de 1 bilhão de reais. A minha camisa vale 100 milhões, eu pago quanto eu quiser. Essa é a questão que atormenta o futebol europeu. E aí o Coutinho vai dizer, eu tenho um patrocínio de 1 bilhão, então eu posso gastar 900 milhões em contratação. Essa é uma questão que atormenta o futebol europeu. O Manchester City está sendo julgado dentro da Premier League por causa disso. Quem que vai dizer que o que eu estou pagando é muito ou pouco? Quem decide sou eu se é muito ou pouco. O problema é se você é o dono do time e você usa uma empresa de sua propriedade também para
Então, botar dinheiro o lá. governo do Catar compra o PSG. Isso, e bota na camisa Qatar Airways. E paga uma fortuna e fala, dinhe- não, o dinheiro é do patrocínio. voltando para o Então é nosso... muito difícil fiscalizar Muito isso. difícil. O que é mais fácil de fiscalizar, para mim, seria o beabá, é o ponto levantado pelo PC. Não que não tem que ser fiscalizado, eu acho que o futebol tem que ficar atento que dinheiro estranho ao futebol não comece a entrar nos clubes, que os clubes vivam de dinheiro do futebol. Isso eu acho muito importante isso. Mas é uma questão difícil de ser fiscalizada mesmo, mas tem que se ficar atento a ela. O que é muito simples, no ponto levantado pelo PC, é o seguinte: o Corinthians vai lá e tira o Ranieri do Cuiabá. Não paga. Então o Cuiabá perde um jogador, não recebe, está disputando um rebaixamento com o Corinthians. Contra o Corinthians, isso. Aí o Corinthians vai lá e fala, agora eu vou trazer o Depay. Isso. Aí eu acho que deveria haver um controle, cara. Não Mas paga o controle- Mateuzinho. mas o Flamengo controle- está cobrando o Mateuzinho. Mas o controle tem que haver antes de o Corinthians contratar o Depay. O controle tem que haver quando o Corinthians não paga o Ranieri. Então, mas essa discussão tem que haver e essa discussão não está havendo. Não, porque o futebol brasileiro escolheu pular para a próxima. Então, aí é que tá, porque que é o dinheiro do Textor. Peraí. Essa discussão... Tudo bem, é uma discussão importante mesmo. Só que tem a uma gente quer anterior. que a liga seja mais forte. A gente topa que a liga seja mais forte. Com dinheiro... Grupo City, por exemplo, do Bahia, que é o que o próprio Textor falou, né? Mencionou numa entrevista. Existe uma chance bem grande de... Eu acho que a gente tem que discutir. A gente topa que a liga seja mais forte, com investimentos externos que não sejam de dentro para fora, né? Gerados pelos próprios clubes. Podemos discutir se é bom ou ruim. A questão do Corinthians... O nível vai subir, o Botafogo vai ganhar premiações, vai ganhar Libertadores, vai não sei o quê, vai gerar dinheiro, vai se pagar. Pode ser. Tem que discutir. Mas antes, eu acho que o futebol brasileiro tinha que discutir isso. Você vai tirar um jogador de um concorrente, e não vai paga. pagar, e o concorrente que perdeu o jogador não vai ter dinheiro para se remontar, para A gente não investir. pode naturalizar... Isso é muito mais grave. A gente não pode naturalizar o calote. Isso. O Corinthians está dando calote no Cuiabá, que tem um orçamento limitado, Isso. e está dando calote no Flamengo, que é um clube financeiramente saudável. Isso. Agora, isso não pode ser ignorado ou naturalizado por quem está querendo fazer com que o futebol tenha um desenvolvimento melhor, mais seguro do ponto de vista financeiro. Claro que a discussão sobre o fair play, ela é uma discussão que, na medida em que o perfil administrativo dos clubes está sendo modificado, tem que ser travada. Lógico. Agora, não se pode ignorar, está aí o Corinthians, você disse ontem, e eu fiquei pensando, será que é isso mesmo? Que o Matias Rojas tem uma ação contra o Corinthians no valor de 40 milhões. Ganhou já em primeira instância, Já 40 ganhou, milhões de dólares. E isso é naturalizado. Porque o Corinthians não pagou nem um mês. Não ficou nem um ano no clube, né? Isso é naturalizado, assim como essa questão que envolve o Cuiabá. Agora, e depois veio no caso do Matias Rojas, você tem por exemplo, caso o Corinthians seja punido, a FIFA aplica punições ao Corinthians. Isso. No primeiro momento, o transfer ban, de não poder fazer transferência, depois até punição esportiva, poderam rebaixar o clube de divisão. No caso do calote que o Corinthians deu no Cuiabá, alegado pelo Cuiabá, e no Mateuzinho, alegado pelo Flamengo, a própria CBF poderia criar mecanismos de que clubes devedores a outros no futebol brasileiro não podem inscrever jogadores. Isso é o beabá, porque você desequilibra o campeonato. Claro, você vai num concorrente direto seu, tira um jogador, não paga, o time se ferra porque não recebeu dinheiro, não pode contratar um substituto e você fica lá bonitão. E isso está sendo naturalizado. Isso é errado. Isso está sendo naturalizado. Ou que também é muito comum é o calote aos próprios jogadores. O primeiro ponto do fair play financeiro é o calote. E depois a gente passa, na minha opinião, para essa discussão mais profunda. Então, aí o futebol brasileiro, como observou o Martim, está indo para o último parágrafo, ignorando o primeiro, o segundo e o terceiro parágrafo. Perfeito. O primeiro parágrafo é o seguinte: não pode ficar em atividade um clube que é caloteiro. Um clube que se beneficia, que chega lá e diz, me dá o Ranieri. Ah, então tá bom, poxa. O Cuiabá é um clube que faz conta, sério, trabalha dentro do seu orçamento, não faz nenhum tipo de loucura. Vamos vender o Ranieri? Vamos. Isso vai significar uma entrada de tanto no nosso Vou caixa. comprar lateral, vou comprar um zagueiro, vou reformar meu CT. E olha a complexidade dessa discussão. Se tem um lado que é extremamente importante, que você fique atento a que dinheiro estranho ao futebol comece a entrar nos clubes, porque isso pode causar um desequilíbrio, que não é natural do jogo. Por outro lado, você também não pode afastar que investidores queiram comprar clubes
e queiram transformar esses clubes, que esses clubes possam mudar de patamar. Então é uma questão complexa, tem que ser debatida com muita calma. E o John Textor, como ele está no centro dessa discussão nesse momento, fruto do sucesso que o Botafogo faz na temporada, se o Botafogo tivesse gastado 350 milhões, estivesse na lanterna do campeonato, ninguém ia debater a situação do Botafogo. Claro que não, tá todo mundo ganhando. Mas como o Botafogo está no olho do furacão nesse momento, o Textor aproveitou ontem a apresentação do Adrielson e do Vitinho para falar sobre o tema e se defendeu e falou sobre a situação como um todo. Dá uma olhada. Well, let's start with a definition of financial fair play. That is not a word that people should be throwing around without maintaining consistency with that phrase around the rest of the globe. Because it sounds like such an obvious thing, financial fair play. Everybody would want fair play. The term financial fair play is a fraud. It says that teams can only spend 75% of their revenues on player salaries. And it's a rule in Europe that is designed to allow the big teams with the global brands, the Liverpools, the Manchester Uniteds, they just get to spend more money. It's not fair at all. In England, you have small clubs that are owned by mega billionaires. They have plenty of money, but they're not allowed to spend it. Only the big clubs with the big global revenues are allowed to spend it. So it's not about financial sustainability or the health of a club. It's an unfair practice with a brand that calls it financial fair play, and it's designed to allow the hegemony, the dominant clubs, to always be dominant. So when people say, well, he spent much more money, Eagle, we spent much more money than Flamengo, than Palmeiras, of course we did, because we had to build a roster from nothing. They have mature teams that have been built up over many years. They have mature academies where players like Endrick are just growing up out of the garden. I'm just building my relationship with Pedrinho. I just met him, the gentleman at Vasco. Vasco tried to execute on a SAF. Their contract invited an investor that was obligated to invest far more than I'm obligated to invest. So I find it very peculiar that Pedrinho would be at this meeting today talking about financial fair play to limit spending just because his SAF didn't work out so well. They tried to do the same thing, it didn't work, and now they're at a meeting where we're not invited, complaining about how much we're spending. If 777 were still on track, Vasco would be doing the exact same thing right now. Last point to the other clubs. One, we are acting in compliance with financial fair play. We're spending 45% of our revenues on salary. And as far as the people being offended that Botafogo is suddenly strong again, we are the most traditional club in Brazil. We are the glorious. We earned that name for a reason. Don't be so surprised that Botafogo has returned among you as one of the top teams in Brazil. We started this whole thing. Botafogo, Santos, we are the glorious. So we're here and we're not going anywhere. Não, o Textor está dando uma versão, uma opinião dele sobre o que é fair play financeiro. É muito mais que isso, não é só limitar 75% dos custos, né? Ele está falando que o Botafogo, talvez a holding dele cumpra na França, na Inglaterra, onde ele tem times. No Brasil não existe nenhum tipo de lei, não tem nenhum tipo de regra. A lei do Brasil no que Brasil a SAF é liberada. Então, no Brasil não existe. Se ele quiser gastar 200% a mais, 500%, não tem nenhum tipo de regra aqui. Então, só para esclarecer isso. Eu só entendo que o Textor precisa ter um pouco mais de habilidade política. Por que eu estou falando sobre isso? Ele cita o Vasco, cita o Pedrinho, com quem ele estou começando a conversar, e aí fala sobre o contrato do Vasco.
Entendo que seria muito mais interessante do ponto de vista político. O Textor tem que ter a percepção de que no Brasil ele precisa construir pontes. Ele é o estrangeiro. E muitas vezes a fala dele soa como a fala do colonizador querendo explicar para os outros como deve ser feito. Então, por exemplo, se ele vai citar a história do Vasco, antes conversa com o Pedrinho, e o Pedrinho soltou uma nota, inclusive, dizendo que não foi a reunião, quem foi à reunião foi o CEO do Vasco, e o Pedrinho é uma pessoa do diálogo, liga para o Pedrinho, conversa com o Pedrinho e fala, eu vou dar uma entrevista e certamente vão me perguntar sobre essa questão. Está faltando, penso eu, ao Textor, a capacidade de ser um pouco mais articulado politicamente. Nós estamos vendo aí a nota do Pedrinho, onde ele informa, inclusive na nota, que quem esteve presente na reunião foi o CEO do Vasco, o Carlos Amodeu. Está na hora do Textor entender que ele precisa construir pontes com os outros clubes. Ele revela também um incômodo por não ter sido chamado para uma reunião onde discutiu-se sobre SAF. Ok, mas precisa construir pontes. Não vai chegar. O Botafogo tem hoje um time competitivo, com possibilidade de ganhar as competições das quais está participando, mas se ele não construir pontes, ele vai ficar parecendo sempre, para os olhos de quem não é botafoguense, evidentemente, o botafoguense tem, em relação ao Textor, um outro olhar por tudo que ele está fazendo o Botafogo, pelos espaços que ele está fazendo o Botafogo voltar a ocupar, de acordo com a história grandiosa do Botafogo, mas precisa construir pontes, porque se não construir pontes, ele vai ficar sempre isolado. E eu vou para o intervalo com a seguinte reflexão. Essa é uma questão complexa, que não é bem versus mal, 8 ou 80. Porque o ponto levantado pelo Textor é bem importante. Quando ele diz, poxa, então, pegar um exemplo aqui, o Crystal Palace nunca vai, se um bilionário quiser pegar o Palace, é apaixonado pelo Palace, e falar, eu quero ser campeão inglês, quero colocar um dinheiro, ele não pode, isso não é... Não soa injusto, só o Manchester, os clubes que têm grandes receitas vão poder continuar gastando fortunas, esse cenário então nunca vai mudar por causa do que as pessoas estão chamando de fair play financeiro. Eu acho que é um ponto importante. Mas também é preciso entender a origem de como nasceu essa discussão. Ela nasce no momento em que bilionários russos começam a lavar dinheiro no futebol. Então, com o Chelsea aconteceu isso, com o City aconteceu isso. Dinheiro de fora. Começam a comprar clubes e você não... Aconteceu com o Corinthians também, em 2005. E tem outros e você não tinha a origem do dinheiro. Da onde vem esse dinheiro que trouxe o Tevez, o Mascherano? Será que você está usando dinheiro de tráfico de drogas, de negócios ilícitos no futebol? O futebol está sendo usado? Tráfico de armas. Então, peraí. Que se use no futebol só dinheiro gerado pelo futebol. Então a questão é complexa, tem vários lados e tudo que a gente não precisa é de clubismo para debater isso. É de clubismo. E é o que está dominando no momento as discussões. Então que os clubes e a CBF, principalmente como moderadora do futebol brasileiro, ouçam os especialistas e estudem o melhor modelo a seguir no Brasil. Né? E que não seja uma discussão de bem versus mal, ou de o Botafogo está ganhando, eu vou tirar o dinheiro do Botafogo. E que se contemple clube caloteiro, porque o clube caloteiro não pode ficar fora dessa discussão. Bom, adivinha quem desabafou? Mauro César Pereira. John Textor. John Textor pediu uma coletiva de imprensa, né? Ele falou sobre a situação do Botafogo, disse que o Botafogo investe mesmo, mas investe em ativos, que investe no centro de treinamento, que investe em jogadores que para ele são vistos como ativos e que podem se preparar porque o Botafogo, glorioso como ele falou, vai voltar a ser protagonista no futebol brasileiro. E aí ele disse que Botafogo e Santos são os responsáveis, né, pela origem, pela tradição do futebol brasileiro. E que agora o glorioso vai voltar, querendo os rivais ou não. O John Textor também, ele deu uma cutucada, né, Mauro, no Pedrinho principalmente, deu uma cutucada em todos os rivais, que até o Rodolfo Landim já falou sobre isso também, de fair play financeiro, já falou sobre a situação do Botafogo, que arrecada menos do que gasta, e o Pedrinho já respondeu. A gente vai mostrar já aqui, né, essa troca de farpas, mas de que lado você acha que está a razão, Mauro? Do lado de quem critica realmente, ou o Textor bota o dinheiro dele realmente, são ativos que ele acredita que vão valorizar? Thiago, John Textor, para mim, tem muito espaço na mídia que não sei nem porquê. Não tem nada a falar de John Textor, não. Zero para falar sobre ele. Vira e mexe essa coisa de John Textor. Está investindo no Botafogo. Eu gostaria que ele falasse da situação do Lyon, mas certamente ele não falou do Lyon.
Lyon está numa situação bem difícil. Ele poderia ir lá na França, dar uma entrevista lá para a imprensa francesa e explicar o que ele vai fazer com o Lyon, né? Que tinha que vender 100 milhões de euros de jogadores para se adequar ao fair play financeiro e aparentemente não conseguiu. É uma situação que está preocupando os franceses, né? Que torcem por esse grande clube que já foi hegemônico lá no futebol daquele país. Então, aqui tudo bem, Botafogo liderando o campeonato, está bem, aqui não tem fair play financeiro. E ele fala o que ele quiser. Eu acho que se dá muito espaço para dirigente, até para dirigente internacional. Estou meio cansado de Cartola, sabe? Não tem que falar sobre ele, não. Tá, não, o Mauro então tem essa visão, claro, a gente respeita. Eu acho que tem espaço porque ele hoje é o dono de um grande clube que é o líder do Brasileiro, que está nas quartas de final da Libertadores. Eu acho que tem que dar o espaço, aqui minha opinião, porque ele hoje é o dirigente que mais bota dinheiro no futebol brasileiro, é o cara que hoje está aí nas quartas de final da Libertadores, é o líder do campeonato, foi muito falado, foi muito criticado também no ano passado. Ele é um personagem, né? Às vezes, felizmente para uns, infelizmente para outros, só que ele é um personagem. Porque aí ele vai para a justiça, aí ele diz que tem um esquema no futebol brasileiro, aí ele não prova. Aí, realmente, ele vira um fanfarrão para muita gente. Inclusive, eu entendo para você, até você pode ter com relação a isso. Pô, o cara fala as coisas, não provou, gerou toda uma magnitude no futebol brasileiro. Só que, querendo ou não, ele é um cara que fala, muitos dirigentes, às vezes, não falam, ficam escondidos. Ele vai, fala a opinião dele, aí cutuca um, cutuca outro. Eu acho que tem um peso, eu acho que tem, porque o Botafogo hoje é ali uma das 3 potências do futebol brasileiro. Se você for colocar hoje, é Flamengo, Palmeiras e Botafogo, pelos investimentos que ele fez. Agora, Flávio Prado, você acha que o Textor tem a razão nesse desabafo? Porque o Textor realmente ele vem sendo muito atacado. Na parte do esquema, que ele falou de manipulação de resultado, se não provar nada, para mim tem que ser até punido. Porque ele falou tanto, falou que ia provar tanta coisa, por enquanto não provou nada. E nessa questão, Flávio, do Botafogo, do investimento que ele faz no Botafogo, já eu vou ler aqui também a troca de farpas entre o Textor e o Pedrinho, né? Porque o Pedrinho respondeu o John Textor, mas você acha que o Textor tem razão? Que ele está investindo mais do que ele arrecada, só que ele está investindo em ativos, ele investe em jogadores, ele investe no CT, ele diz que são ativos que vão trazer um retorno para ele no futuro, Flávio. Bom, primeiro, vai ser muito falta de vergonha na cara se ele não for punido. Ou o recibo de que ele tinha razão. Tem que tomar uma punição grande, no meu modo de entender. E com relação aos investimentos, ótimo, ele está investindo na empresa dele, né? Ele é o dono do Botafogo. Eu não vou investir na empresa dele, ele que tem que investir. E acho ótimo o Botafogo voltar a ser protagonista. O Botafogo realmente, nos anos 60, era um time extraordinário, base da seleção, junto com o Santos, com o Palmeiras, depois, um pouquinho mais à frente, o Cruzeiro também entrou nisso. Então, realmente, o Botafogo tem uma grande história, muito antes do João Textor. Investir, é claro, né? Você compra uma empresa, é bom que você invista nela, né? Senão ela quebra. E você acha que o Textor está sendo um bom dirigente, Flávio? Também expandindo a pergunta aí para o Bruno e para o Vamp. Com relação a futebol, um Botafogo antes e outro depois, né? Agora, o circo que ele faz é que não tem sentido. Mas, realmente, pro botafoguense deve adorar o Textor, né? Porque o Botafogo era um time que caía toda hora, estava sempre brigando lá embaixo. Agora, já há 2 anos que ele está brigando diretamente pelo título. Com relação a isso, sem dúvida, o Botafogo melhorou. Existem algumas perguntas que não tem resposta até hoje, dificilmente terão, que são: como esse Botafogo vai gerar receita? A torcida da renda? Não. Nem lota o estádio. Patrocínio na camisa, ele vai conseguir mais do que os outros clubes, como o Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras e etc? Muito difícil, provavelmente não, né? Em condições normais de mercado, não. Venda de jogadores, não vendeu ninguém. As negociações mais relevantes são entre clubes da mesma holding que é a Eagle, que a ele pertence. Então, é uma curiosidade que eu tenho. Como é que você vai fechar essa conta? Perfeito. Né? Porque se você investe é para ter lucro, né? Tudo bem, talvez envolvendo os outros clubes. Eu tinha curiosidade de saber como seria isso, mas isso até hoje não foi falado. Aí fica nessa troca de farpas e a gente não ouve nem... Vamos imaginar que ele tenha uma revolucionária ideia, eu não acredito nisso, tá? Nem dele, nem de ninguém. Para mudar tudo. Olha, eu invisto num clube que não dá retorno, mas do nada tudo fica bom. E vai dar ótimo resultado. Gostaria de entender como é que vai ser feito isso. Os portugueses falam assim: quem vende cabritinhos e não tem cabra, você põe dinheiro e não tem retorno, é meio esquisito. Ele trabalha dessa maneira. Agora, como isso, é o que eu falei ontem, como é que isso se sustenta, gente?
Pega a receita do Botafogo e pega os investimentos. Né? O Botafogo já vendeu 50 anos, 20% do direito de transmissão. É um dos clubes que venderam, por exemplo. Então, como vai ser isso daqui a algum tempo? Isso é sustentável? Né? Porque a gente fala as coisas, as pessoas interpretam errado, elas distorcem. Ontem mesmo a gente falou aqui do Depay. Eu acho que o Depay, ganhando 2, 3 vezes que ganhou o Gabigol, é inviável para qualquer clube brasileiro, claro. Inclusive para o Flamengo. Aí ontem eu dei a notícia que o Flamengo quis de novo, se interessou de conversar pelo desespero. A gente diz, não, você agora... Não estou defendendo contratação nenhuma de Depay. Estou dizendo que o Flamengo passou a querer o Depay. Mas acho que é caro demais. Eu não pagaria. Nem acho que é o jogador que vai solucionar esse problema. Então, para ser claro aqui, o que eu estou dizendo, eu gostaria de entender como isso vai funcionar. Não é só do Botafogo, é de todos. O do Cruzeiro. O cara tem muito dinheiro, vai lá e bota jogador. Até quando vai isso? Porque o Cruzeiro vai se pagar? Se o Cruzeiro não se paga, até quando o empresário põe dinheiro ali? Tem uma hora que o empresário pode falar, cara, não está dando, o senhor está botando dinheiro. Aí se você tiver uma pequena dificuldade, ou uma média, ou uma grande dificuldade nas suas empresas, e toda empresa está sujeita a isso, né? A ter uma crise, a ter um problema, uma dificuldade financeira em algum momento, aí você faz o quê? Você vai cortar da onde? Se tiver que cortar, vai cortar do clube? E o clube não se sustenta. Esse é o ponto. E aí, né? Agora fraude, né? Fraude. Massa... Arnaldo e Vessone. Estou longe de querer defender o John Textor, mas ele tem um ponto. Ou você vai dizer que o fair play financeiro funciona na Inglaterra? Fazendo um paralelo, o Manchester City, na questão de ele só pode gastar o que ele arrecada, quanto tem sua torcida, quanto não sei o quê. Quando começou o Manchester City lá, esse Manchester City que agora amassa todo mundo, tinha torcida, tinha receita para fazer o que ele fez e que faz até hoje? Ele era o patinho feio do United. Não tem. United, né? Não tem, decididamente não tem. O PSG na França, ele esmigalhou qualquer coisa de fair play financeiro. Ele simplesmente destruiu um campeonato, virou uma potência mundial, com grana do Qatar, e acabou. Não tem fair play financeiro nenhum. Vai lá, de 10 campeonatos, vai ganhar 9, porque não tem fair play financeiro. Então, precisamos ter o fair play financeiro europeu. Não. O fair play financeiro europeu, aqui no Brasil, está igual. Serve, está tudo dentro aí do que se pode. Essa é uma defesa que eu faço nesse aspecto do Textor. Se está certo ele gastar o que tem e o que não tem aqui e no mercado desregulado, por enquanto, não há regra que impeça ele de fazer isso. Só vamos lá, né? Concordo, vamos lá. A notícia da França com o clube que o Textor administra, o Lyon, é o seguinte: Lyon de Textor coloca todos os jogadores à venda após drama financeiro. Sim. O clube precisa lucrar 100 milhões de euros para não ser pego pelo fair play financeiro da França. Então, em cada local, cada liga, existe uma coisa que ele falou, a fraude, talvez seja a fraude mundial, porque esse termo ele é aplicado de maneira específica em cada liga. Na Liga da França, ele está fazendo, ele está seguindo, senão ele sai da liga. Será que ele não soube só usar a palavra? Ele queria dizer falar? Agora, na Inglaterra são outras coisas. O Manchester City está sendo investigado, é um outro tipo de legislação, inclusive. Mas a gente pode dizer que o PSG está seguindo as regras? Em tese está. Em tese está. Não, sabemos que não. Todo mundo sabe que não. Não, teve um momento, o time do Messi, do Neymar e do Mbappé não existe mais. Saíram os 3. Não, sim. Eles tiveram que reduzir absurda. A liga acabou o super PSG. Ele viveu os seus tempos de glória e as taças estão todas lá. Sim, exatamente. É isso aí. Só que tem um momento, tem uma adequação e tal. E aqui está longe disso. E acho que o que ele fala agora estão... E nessa mesma entrevista, foi a apresentação dos jogadores, de 2 dos nossos reforços do Botafogo, ele fala, o Botafogo vai voltar a ser o que foi no início, era o Santos e o Botafogo, que nós vamos voltar a ser os caras dominantes, etc. Esse é um outro trecho que ele fala. O que você está dizendo é que não precisa ter regra porque alguém vai burlar a regra, aí não dá. Não. Entendeu? Não é isso. Se não tiver uma regra, tudo bem. Se continuar assim, eu não me importo. Eu acho que deve ter uma regra. As coisas. Eu acho que deve ter uma regra, mas a questão é, qual é a regra? Sim, porque muito se fala, o clube só pode gastar o que ele arrecada. Então estejamos todos aqui muito claros que certos clubes terão certos tamanhos. Então o Botafogo
ele será sempre o time do meio da tabela, para sempre. Para todo sempre, o Botafogo vai ser isso aí, e aí o Flamengo, que tem mais torcida e arrecada mais, vai ganhar todo ano, e aí vai defender o que eu estou falando há muito tempo. O Palmeiras, que teve um aporte financeiro pesado no passado para se recuperar, e aí, a partir daí, se recuperou, também vai ganhar todo ano. O Corinthians, daqui a pouco, porque tem muita torcida e arrecada muito, vai. E nós vamos ter aí 3, 2, 4 times que vão poder disputar. Os outros todos, o Botafogo, o Grêmio, Bahia. o Cruzeiro, o Bahia, todos esses outros aí, vocês se contentam aí porque vocês têm torcida menor, vocês arrecadam menos, então vocês vão ficar no meio do caminho. E eu acho que, só para passar a bola para vocês, que é difícil a gente importar esse cenário de um contexto completamente diferente do que é o futebol brasileiro. Com suas grandezas particulares. Eu nunca vou achar que o Botafogo é um time médio. É um time gigante. Por que é? Porque historicamente é. Porque tem uma torcida imensa. Talvez uma torcida muito maior do que muitos clubes que têm mais dinheiro na Europa. Eu acho que é uma realidade muito diferente. Para a gente decretar que só quem arrecada não sei o quê, quem tem torcida tal, só esses podem ganhar dinheiro. Partindo de um princípio, de uma regra, né? A gente tem que buscar talvez isso não seja o modelo mais justo. Talvez tenha que buscar outro, eu não sei qual é. Então, por isso que eu sempre falo, qual é a regra? Qual é? Que ele tem razão. Por exemplo, o City faria um investimento que melhora o nosso campeonato. A gente está adorando ver um Bahia mais forte. O City faria se tivesse uma trava. Eu vou pular do Bahia aqui, para mim, vocês estão com essa trava aí que o Bahia é desse tamanho, não pode ser? Eu tô pulando fora. Aí o Bahia fica com o time pior, o campeonato fica com o time pior, menos gente no estádio, média de público menor. Então, se houver uma trava desse nível que o Tironi está dizendo, eu acho até que para investidor... cara, isso... Meu ponto é mais ou menos esse. Você estabelece que... mas por que pro futebol vale você gastar mais do que ganha, se na nossa vida não vale? Não, mas o texto ele fala um pouco sobre isso. É claro que eu investi pra caramba no Botafogo. O Botafogo tava lá embaixo. Para ele chegar ele chegar no que arrecada o Palmeiras ou que arrecada o Flamengo, ele vai precisar fazer alguma coisa. E eu dei um aporte financeiro pesado, estou dando no começo para conseguir encostar. E vou ao exemplo do Palmeiras. Se o Palmeiras não existisse o Paulo Nobre e não existisse a Crefisa lá atrás, o Palmeiras estaria onde? Ele não teve E não estou falando que foi ilegal, que não valeu, isso é óbvio, que está errado. Ele não teve um certo momento, ele não teve mas enfim. Mas ele não teve em um certo momento uma ajuda que não foi orgânica. Disso. Chegou um cara lá e falou assim, eu vou pagar as dívidas aqui com juros baixíssimos e depois eles me pagam. Depois chegou a Crefisa e falou assim, eu vou pagar um patrocínio, um valor muito acima do mercado. E tudo bem. O Palmeiras se organizou, hoje 5% lá do que é a Crefisa representa a renda do Palmeiras. Mas você concorda que partiu de um ponto? Não foi orgânico. Hoje o Botafogo, então, ele arrecada 100, amanhã ele arrecada 102, daqui a 2 anos ele arrecada 103, ele paga 10 e daqui a 75 anos, talvez, ele consiga... mas faz o quê? O John Textor investiu uma grana pesada. Mas está certo. Mas o Palmeiras não fez isso? Mas o que eu estou dizendo, mas não é a questão do Palmeiras, uma hora vai ter que começar. Então... Uma hora vai ter que começar. Mas eu repito, eu estou dando o exemplo do Palmeiras, mas podia ser qualquer outro exemplo. Teve lá a Ricks Mills no Corinthians, teve muita coisa que aconteceu. Teve no Flamengo, não esse agora, mas no Flamengo atrás também teve, muitos quebraram a cara. Teve a Parmalat no Palmeiras, teve ISL, teve muita coisa acontecendo. E que deram errado, eu admito. Mas o meu ponto porque agora... Você está propondo nada, deixa como está, vamos embora. Não. Para mim tudo bem. Eu estou propondo que estabeleça uma regra, mas qual é a regra? Porque hoje, em 2024, a regra é só gasta o que arrecada e ponto final. Na verdade, não é mais a regra, né? Não é. Mas agora nós estamos sem regras, né? Inclusive no momento de discussão da Liga. Cada um faz o seu... Eu também acho... não deixa de ser, como o Vessone fala, alguns clubes... pegar adiantamento numa coisa que a gente nem sabe se vai acontecer para reforçar os times. Tá todo mundo turbinado. Tem doping financeiro em todos os 20 clubes da Série A. Concordo com você. Cuiabá, o Atlético Goianiense, o Botafogo. Esse é um bom ponto. Né? Todos estão dopados financeiramente. Todos. Sim. Se paga mais do que... Nenhum clube de futebol dos 20 tem condição de arcar com a folha salarial de jogadores que eles... Não tem.
Sim. Até o Flamengo, que é o exemplo maior de arrecadação, rasgou o orçamento para fazer as contratações emergenciais. Eu entendo, o que eu acho que o Marcinho está falando, uma hora, até pela questão da Liga, vão ter que ser estabelecidos novos regulamentos. Perfeito. Por enquanto, a única coisa que o técnico tem que cumprir, e ele não quis cumprir no início, é a lei da SAF no Brasil. De interação a impostos, dívidas, isso ele não queria contestar. A lei é essa, Textor. Então você tem que cumprir a lei. Sim. Em relação a contratar jogador, pagar não sei quanto e tal, hoje não tem uma lei. Tem regra, exato. Não tem regra. Então ele está dentro E eu acho que o ponto dele é que eu estou incomodando, que eu estou liderando de novo o campeonato, o meu time é bom e tal, e os caras estão agora, os rivais estão lá olhando, tal, não sei o que, fair play financeiro. Eu entendo o ponto dele, mas assim como ele teve que se adaptar às regras na França, se tiverem outras regras no Brasil, ele vai ter que se adaptar. Mas o que o Thiago me fala é que eu já vi botafoguenses falando assim, nós estava na Série B, vocês não estavam preocupados com a gente. Tá? O sentimento da arquibancada é esse. Mas é claro que é. E ele é duro pro cara da arquibancada. Esse debate ele só apareceu agora porque o Botafogo está fazendo alguma coisa. Vê se alguém reclama da SAF do Vasco. Pô, esse debate é bem antigo, tio. Eu sei. Bem antigo. Claro que é bem antigo. Não é agora que o Botafogo tá... Não, mas agora ele tá gastando um tempo aqui para falar sobre isso. Cara, é ok, mas... Então, beleza. Então deixa como tá, porque não vai ter nunca... Vai ser sempre algum clube, quem não achou modelo, cada um com o seu, né? Ficar olhando e reclamando. O cara gasta demais. Não é problema. É a regra. Não tem regra, o cara faz o que ele quer. Tá tudo certo, não tem discussão sobre isso. Esse ponto a gente avança, porque senão parece choro, entendeu? Quem não conseguiu fazer o que tinha que fazer, quem tem patrimônio e não usa o patrimônio para melhorar, quem não consegue fazer o básico, parece que fica chorando porque vem um cara com dinheiro e contrata o jogador o tempo todo. Não é essa a questão. É lícito o que ele está fazendo e tudo bem. E o Botafogo tem que ganhar os títulos que tiver que ganhar e ponto. Agora, dizer que só porque agora o Botafogo está ganhando, a gente nunca vai ter discussão, porque amanhã pode ser o Bahia. Sim. Então como é que faz? O Bahia agora, o City resolveu colocar mais 200 milhões. Aí o Bahia vem, contrata, traz 2, 3 jogadores do City, ainda põe no banco o Ceni e o Guardiola. Os caras, de 3 jogos, vai ter o Ceni e o Guardiola no banco. A gente vai chorar? Vai reclamar? Vai arrancar os cabelos? Eu nem isso posso fazer. Então, uma hora vai ter que ter uma regra, um acordo entre eles para que... Agora, esse é o ponto final do acordo. Os pontos primordiais que eles não discutem. Sim. Não. Que são os mais importantes. Bom, pessoal, é isso aí. A mídia ainda está relutando, aí querendo fazer aquela trabalho de propaganda negativa contra o John Textor, contra o Botafogo. Na minha opinião, eu não posso cravar nada, mas parece muito orquestrado essa intensificação nas últimas semanas de ataques ao John Textor, né? Desde as oitavas de final contra o Palmeiras, depois mais ainda, depois a gente meteu 4-1 no Flamengo, teve aquela matéria do Lúcio de Castro, agora essa metralhada de fair play financeiro em cima de fair play financeiro. O Botafogo, com a maior janela, aguçou mais ainda isso, ativou esse ataque em cima de ataque que não para mais. O Botafogo é a bola da vez, positivamente pelo futebol e negativamente para a mídia, que parece, como eu falei, que parece orquestrado, porque é aquela ideia de você primeiro fomentar a mídia a fazer matérias com algo que te interessa, para gerar uma ideia de que isso é uma discussão pública que não sai da boca do povo, só se pensa, só se fala nisso, para gerar uma demanda, gerar uma falsa demanda por um assunto, e aí via as autoridades, né, via as pessoas aí, CBF ou, sei lá, algum deputado, não sei, baixar uma lei, não sei, né, e aí você criar uma nova ferramenta que vai frear esse novo player que é o Botafogo, que está incomodando muita gente, né. Postei aqui ontem um vídeo sobre reagindo a um palmeirense, um youtuber palmeirense, que fez uma análise perfeitíssima sobre a hipocrisia. Ele é palmeirense, ele expôs a hipocrisia do Palmeiras também, nessa discussão de fair play financeiro, e mais ainda do Flamengo. Muito bom o vídeo, sim. Olhem aqui, o card está aqui em cima, tá? Cliquem aqui em cima para vocês verem esse vídeo, muito bom, aconselho. E é isso, pessoal. Eu sou o Rafael, fico por aqui. Espero que tenham gostado do conteúdo de hoje. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no nosso canal Notícias do Fogão, a casa de quem quer se manter bem informado
sobre o Glorioso. Bom dia para você, bom trabalho, que hoje tem uma sexta-feira maravilhosa. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!